Olá, estudante do primeiro semestre da segunda etapa da EJA. Vamos de aula de Ciências da Natureza? A nossa última aula dentro da temática Célula como Unidade da Vida, módulo 2, unidade 1. Essa é a aula número 8. E agora nós vamos para as atividades de verificação da aprendizagem, parte 2. Já indo direto aqui para número 1, que diz o seguinte: a presença de organelas presentes em células animais e vegetais garante a execução de funções importantes para o funcionamento dessas estruturas. Indique a alternativa que traz, respectivamente, uma organela exclusiva de célula vegetal e outra encontrada apenas em célula animal. Tá? Então, novamente, nós vamos para uma questão que traz aqui um comparativo entre célula animal e vegetal. Mas lembre-se que tanto animais quanto plantas, né, temos o reino animal e o reino das plantas, são seres vivos formados por muitas células, ou seja, a estrutura do corpo é pluricelular e todas essas células são classificadas como células eucariontes, que são aquelas células que têm núcleo, tá? E dentro do núcleo tem o material genético. O que não é célula eucarionte? É célula procarionte. Quem é que tem esse tipo de célula? São as bactérias, tá? Então, você pode associar células procariontes com as bactérias e todo o restante dos seres vivos, se a gente considerar aquela classificação de 5 reinos dos seres vivos, né? Bactérias, protozoários, fungos, plantas e animais, todos os outros 4 grupos são formados por organismos eucariontes, tá? Mas então, por que a gente está comparando célula animal e vegetal? Porque elas têm estruturas que as diferenciam, elas têm funções diferentes. Por exemplo, uma função que uma célula vegetal faz, que a célula animal não faz, é a fotossíntese, tá? Então, qual é a organela relacionada à fotossíntese nas plantas? Vocês já sabem, são os cloroplastos. E os cloroplastos têm aquele pigmento verde que é a clorofila, responsável por absorver a luz do sol, tá? Então, precisa de luz para que as plantas deem início aí ao processo de fotossíntese, tá? Mas vamos às estruturas celulares, tá? O que tem aqui que a gente encontra? A organela exclusiva da célula vegetal e a outra, a segunda, em célula animal. É letra A, paredes celulares centríolos. É letra B, cloroplastos e ribossomos. Letra C, mitocôndria e complexo de Golgi. Letra D, retículo endoplasmático e lisossomos. Tá? Então, olha só, tem aqui, em uma dessas alternativas já tem aí uma estrutura que é exclusiva das células vegetais, que é, tá até muito fácil, né? Deixa eu ver se minha caneta tá aqui, parede celular. Tá? A parede celular está aqui, ó, presente nas células vegetais. E qual é a outra estrutura? Os centríolos. Centríolos são essas estruturas aqui, presentes no citoplasma das células animais. Não são organelas membranosas, são estruturas formadas por proteínas e que têm relação com o processo de divisão celular. Não que a outra célula vegetal não faça divisão celular, ela faz. Só que nas células animais, os centríolos produzem as chamadas fibras do fuso, que são fibras proteicas que vão se conectar nos cromossomos, participando do processo de separação destes, né, para polos opostos da célula. E essas, então, são as estruturas. O gabarito fica letra A. Questão... antes da próxima, né, aqui um GIF animado, para vocês verem aí a estrutura da célula vegetal, né? Essas bolinhas que estão circulando aí no citoplasma são justamente os cloroplastos, né? São verdinhos porque contém o pigmento clorofila. E a gente percebe um formato aqui dessas células, né? Quase que padrão, formado aqui pela parede celular, um destaque quase que em amarelo ao redor, né? Então, tem várias células formando aí esse tecido vegetal. Aqui, uma micrografia, que é uma foto
tirada com auxílio de um microscópio, mostrando um tipo de tecido animal, que é um tecido epitelial, tá? E aqui no tecido epitelial também tem células cúbicas ou prismáticas, uma do lado da outra, tá? O tecido epitelial tem essa função de revestimento e cobertura do corpo. A pele, por exemplo, né, é feita de tecido epitelial, e essa justamente a característica desse tipo de tecido, né, que são essas células que são bem juntinhas. A gente diz que elas estão justapostas, ou seja, postas uma do lado da outra, bem juntinhas, sem espaço entre elas, porque elas formam a nossa pele, né, que é a nossa barreira para tudo que existe fora do nosso corpo. Então, ali, uma comparação, mas elas não têm parede celular, tá? Continuando, questão 2, o termo célula foi utilizado primeiramente por Robert Hooke, que observou cortes de cortiça, nos quais foi possível observar estruturas que eram apenas pequenas cavidades. As estruturas celulares observadas por ele foram. Então, esse cientista, o Robert Hooke, utilizou o microscópio para olhar, para visualizar tecido vegetal. Esse tecido é a cortiça. A gente usa esse material até hoje para fazer, por exemplo, várias coisas, inclusive rolhas de garrafas, né? Ele serve para fazer vedação de garrafas nesse formato de rolhas, tá? Então, ele tira ali uma fatia bem fininha e prepara ali numa lâmina de vidro, coloca ali no foco do microscópio, olha ali na outra extremidade e o conjunto de lentes associado ali à fonte de luz que vem por baixo daquela amostra faz com que ele consiga enxergar estruturas que formam essa imagem aqui. Foi um desenho que ele mesmo fez, né, Robert Hooke, e a cortiça é um produto que faz parte da casca, né, das árvores, e ele viu essas estruturas quadradinhas, retangulares, né? Só que vazias, né? E aí, que estruturas ele estava observando? Letra A, membranas plasmáticas de células vegetais. Letra B, paredes celulares vegetais de células mortas. Letra C, camadas de células animais e vegetais de diferentes seres. Letra D, estruturas de espermatozoides, protozoários, bactérias e sangue, né? A questão original não vem com essa imagem, eu justamente coloquei a imagem para servir aí de um apoio, uma dica para responder a questão, né? Então, o que ele observou ali quando colocou esse material, a cortiça, para ser analisado ao microscópio, né? Então, como é a casca da árvore, esse material é composto ali por células mortas. Da mesma forma que a parte mais externa do nosso corpo, a pele, vai descamando, soltando células também que estão mortas, tá? Então, só que no caso das células vegetais, o que é que permanece? As paredes celulares, pois elas são feitas de celulose, que é inclusive o material que nós utilizamos para fazer papel, folha de papel, tá? Então, qual é a resposta para essa questão? O que ele estava vendo? Membranas plasmáticas, paredes celulares, né? Letra B é o gabarito para número 2. Então, aqui uma ilustração mostrando Robert Hooke, né? E a ilustração que ele mesmo fez ao utilizar o seu microscópio. Esse microscópio aí que tem essa estrutura com aproximadamente 15 centímetros de comprimento. E aqui seria a mesma coisa observada por Robert Hooke, só que em um aumento, né, muito maior, de 4.400 vezes, que é conseguido apenas com um microscópio eletrônico, né? Então, essa aqui seria uma imagem visualizada aqui com o uso de um microscópio chamado óptico. Questão número 3. Analise as seguintes afirmações relacionadas à teoria celular. 1. Todos os seres vivos são formados por células, podendo ser unicelulares ou pluricelulares. 2. As células são as unidades apenas estruturais dos seres vivos. 3. As células são capazes de realizar divisão celular. Quais estão corretas? Apenas 1, apenas 2, apenas 1 e 2, apenas 2 e 3. E aí? Tá? Então,
Todos os seres vivos são formados por células? Até aqui procede, né? Todos os seres vivos são formados por células. Check. Podendo ser unicelulares ou pluricelulares, certo? Também, né? Expliquei isso, inclusive, na aula anterior. Então, 1 está certo. 2. As células são as unidades apenas estruturais dos seres vivos. Apenas estruturais, não, né? Porque a gente já aprendeu que as células são as unidades estruturais e funcionais. Faltou, né, o funcionais. Por quê? Desempenham funções, né? Então, a gente até diz que as células são as unidades morfofisiológicas, né? Tem a ver com estrutura e função. Então, por conta disso, não vamos considerar a 2 completamente verdadeira. A 3 está dizendo que as células são capazes de realizar divisão celular, tá? Elas são capazes de se dividirem? São, sim. Mas aí agora a gente tem um problema, né? Temos aqui a resposta, o que seriam correta, A1 e A3, né? Temos aqui 1 e 3? Não temos 1 e 3 no material, pessoal. O que a gente pode fazer? Uma errata, né? A resposta correta é a afirmação 1 e 3, né? O importante é que a gente identifique aí o que está certo e o que está equivocado, o que está errado aí, ok? Então, questão 3 foi questão número, opa, antes da questão, né? Tem aqui, eu coloquei um mapa mental. Mapa mental é quando você constrói a partir de um conceito central, que no caso são células, para poder organizar todo o conhecimento em torno desse tópico, né? Sobre células, o que é importante a gente lembrar, né? Que a descoberta delas foi feita pelo cientista, o biólogo Robert Hooke, em 1665, né? Metade ali quase do século 17. E ele fez isso observando os cortes de cortiça, material de origem vegetal. E a partir dessa análise, né, que surgiu inclusive o nome célula, porque vem do latim cella, que significa câmara, tá? E a partir daí foi possível elaborar a teoria celular, dizendo, né, que todos os seres vivos são formados por células, que elas são as unidades fisiológicas e morfológicas dos seres vivos e que as células surgem a partir da divisão celular. Temos uma exceção, que são os vírus. Os vírus são seres acelulares e, por isso, não são considerados seres vivos por muitos cientistas. Temos a classificação das células, né, e dos seres vivos. Aqueles que têm uma célula, unicelulares. Aqueles que têm mais de uma célula, pluricelulares. Do lado de cá, os tipos celulares, os procariontes e os eucariontes. Qual que é a principal diferença, né? Todos os procariontes são unicelulares. Os eucariontes podem ser mas podem ser também pluricelulares. Os procariontes têm ausência de organelas membranosas e os eucariontes têm organelas membranosas. E a diferença decisiva, né, é a presença do DNA dentro do núcleo, enquanto que o procarionte não tem núcleo definido. E por falar em organelas, né, nós temos aqui uma lista de organelas que tem funções diferentes nas células animais e vegetais. Você lembra muito bem, não tem como esquecer, né, do cloroplasto responsável pela fotossíntese. Temos a mitocôndria, responsável pela respiração celular. Os lisossomos, responsáveis pela digestão intracelular. O retículo endoplasmático, que tem a função, depende, né, se ele é um retículo endoplasmático rugoso, ele tem a função de produção de proteínas, se ele é liso, ele tem a função de produção de lipídios e outras organelas que depois você vai estudar, ok? Continuando, né, 4, comente sobre a importância do advento do microscópio para o desenvolvimento da ciência, né? Poderia ser dito assim também, qual a importância da invenção, de ter inventado o microscópio? Você pode comentar assim, ó, uma sugestão.
A invenção do microscópio, cerca de 400 anos atrás, começou a revelar à humanidade o mundo minúsculo das células e dos micro-organismos. Depois da descoberta da célula, outros pesquisadores passaram a estudar as diversas partes das plantas e, posteriormente, os animais também foram estudados, certo? Então, aqui uma possibilidade para a gente responder a esta pergunta número 4. E, por fim, questão número 5. Na figura a seguir, podemos observar a presença de um grupo de girafas, outro de zebras e também um grupo de antílopes. Então, tem aí 3 populações, né? População de girafas, população de zebras, população de antílopes. Considerando seus conhecimentos sobre os níveis de organização em ecologia, a figura por completo, qual é o nível de organização representado? Ah, olha só que interessante. A figura por completo, tá? Então, aqui está falando que tem zebra, tem antílope e tem girafa. Se a gente estivesse considerando zebras, antílopes e girafas habitando um local em um determinado tempo, nós temos 3 populações formando uma comunidade. Mas o enunciado que segue fala: considerando a figura por completo. Se a gente considerar a figura por completo, o que mais que a gente tem? Nós temos aqui água, solo, né, os fatores abióticos. Então, se a gente considerar a figura por completo, nós temos o ambiente e os seres vivos, nós vamos ter uma o quê? Ó, observa lá, nesse caso, seria, se considerar tudo, né? Seria um ecossistema, né? Aqui tem muita coisa para ser observada. Mas tem ecossistema na alternativa? Não, nós não temos. Temos ou comunidade, ou sistema, ou população, ou organismo, tá? Então, considerando só os animais, as 3 espécies, que formam 3 populações, conjunto de população, considerando que temos nas alternativas, a resposta seria letra A, comunidade. Percebeu aí? Complicado, né? Mas é porque é o seguinte, lá falou, considerando a imagem, a figura por completo. Na figura por completo, a gente tem a representação de um ecossistema, inclusive um ecossistema de savana. O que é uma savana, né? Um tipo de ecossistema no qual está incluído o cerrado. O cerrado é um tipo de savana, é a savana brasileira, tá? Então, temos também esse tipo de ecossistema em diferentes países que compõem o continente africano. Inclusive, essa é uma fauna típica de países do continente africano, certo? Então, pessoal, para finalizar e falar sobre essa questão, né, de mapas e geografia e biomas, né, para ilustrar tudo isso que eu falei dos ecossistemas, né, nós temos aqui nesse primeiro mapa a identificação dos continentes, né? Em laranja, tudo isso aqui a gente chama de América. A gente divide em América do Norte, América Central, América do Sul. Em verde é o continente africano, tá? Então, não confunda a África como sendo um único país. São vários países, então, um continente. Em roxo, temos aqui o continente europeu. Em amarelo, o continente asiático. Em rosa, Oceania. E aqui no outro mapa, nós temos a distribuição dos ecossistemas que eu estava dizendo, né, que existem pelo mundo. Eu vou focar aqui nessa parte que tem o cor-de-rosa no Brasil e no continente africano, tá? Aqui nós temos o quê? Florestas tropicais em rosa e a parte em amarelo, nós temos as savanas, né, como eu disse para vocês, que são caracterizadas por apresentarem uma vegetação mais esparsa, um clima subtropical, né, um clima mais seco, tá? Como é o nosso aqui do Cerrado. E a gente finaliza por aqui e nos vemos numa próxima etapa. Até lá e tchau, tchau!